Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Vale TV. A nossa Vale TV que está no canal 14 da NET para Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha. E também no canal 6 para São Leopoldo. Também acompanhe a nossa Vale TV pelo aplicativo Vale TV Play e também nas redes YouTube e Instagram. Vale TV Play. Estamos então mais uma sexta-feira, né? A nossa semana, a nossa tão esperada timeline. Timeline, investigação pela busca dos fatos. Aqui onde falamos assuntos relevantes e também descobrimos história de homens e mulheres de sucesso dentro das suas trajetórias de empreendedorismo e de autoconhecimento. Também nos conheça no nosso canal Débora Bibiano pelo Instagram e YouTube. E a nossa timeline também continua por lá. Sejam muito bem-vindos, né, à nossa sexta-feira com o nosso convidado especial, que ele não veio de roller, mas ele tem roller, né? Nosso Claudinho, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa Vale TV, o nosso programa aqui. E que é uma honra, Cláudio. Sempre é uma honra te receber, né? Eu gosto muito que o Cláudio, a gente se identificou desde o primeiro momento que a gente se conheceu e a gente gosta do provocar o apocalipse aí, né? E também, junto com o Cláudio, veio o nosso mascote. Como é que é? Eu digo que o Cláudio é bruxo, né? Então, se apresenta aí para a galera, Cláudio. Bom, pessoal, primeiro, satisfação pelo convite, por estar aqui com você, Débora. Eu costumo dizer que uns têm skate, outros têm patins, eu tenho roller, então o Cláudio tem roller, que ninguém mais esquece o sobrenome. E a Débora me convidou aqui para a gente bater um papo, para falar um pouco da construção do sistema nervoso, de algumas etapas que moldam o nosso comportamento no dia a dia e que podem trazer resultados para as empresas, para os empreendedores, para a nossa vida no cotidiano também. E sim, daqui a pouco o que eu vou falar pode assustar um pouquinho, mas fiquem tranquilos, é tudo com base na ciência, então não tem erro. Ah, que top! Eu já recebi presente, vocês sabem que eu adoro me aparecer, né, quando eu recebo presente, né? Recebi 2 grandes livros aqui de coautoria do Cláudio, né? Resultados extraordinários na ferramenta de coach e de master coach também. Que agora nós vamos conhecer, né, a timeline do Cláudio. E eu queria aqui, ó, depois vocês vão lá nas redes sociais lá do Claudinho, depois a gente vai botar também na timeline, que esse, né, é de coautoria, que eu já, os assuntos aqui meu traço aqui, eu já negociei com ele que vai ter que ser depois para ele Com certeza usufruir disso, né? Cláudio, muito obrigado mais uma vez, né, pelo teu carinho, pela tua dedicação. Mas a gente quer saber agora a tua timeline. Casado, solteiro, tico-tico no fubá. A gente sempre brinca aqui, né? Te apresenta então para nós, Claudinho. Bom, 44 anos, pai do Miguel de 4, né, levei 10 anos depois de casado para decidir com a minha esposa a gente ter um filho, porque eu precisava trabalhar a minha mente, eu precisava resolver algumas questões que me incomodavam dentro da minha trajetória lá da infância, enfim, e que eu não me sentia pronto e preparado. Mas depois que a gente é pai e que pega aquele pacotinho no colo, aí a gente vê que a gente não sabe nada da vida e que todo dia é uma construção de um aprendizado. E muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é justamente por causa do meu filho Miguel, onde eu fui buscar como criar um adulto mais saudável, como criar um adulto melhor, como evitar uma série de questões que a gente acaba parando dentro do consultório, enfim, para resolver, e na questão do autoconhecimento. Uau! Cláudio, profissão administrador de empresas, mas tu administra empresas ou mentes ou corpos, como que é? Porque eu sempre digo assim, que o Cláudio, desculpa, mas tu não é administrador de empresa, né? Tu é administrador de memórias, de
né? Corpo, mente, e o Cláudio foi uma das pessoas que foi fundamental para mim, né, no meu desenvolvimento pessoal, e sempre sou muito grata, né, Cláudio? Né? Mas eu acredito que essa formação é só um adendo, né? Na carreira aí, né? Porque dentro disso teve já de cara várias premiações. Então conta para nós um pouquinho. Eu costumo dizer que na questão da administração, você precisa entender de pessoas. Eu levei um tempo dentro da minha trajetória para entender isso. Mas aos 22 anos de idade, eu já era gestor de um posto de gasolina, então eu precisava entender de pessoas. Eu precisava encantar o meu cliente, eu precisava encantar a minha equipe, eu precisava de outras questões que na faculdade de administração eles nos formam muito dentro da área das exatas. Só que eu costumo dizer que quem estuda administração, se perceber ao longo do tempo, vai perceber que é muito mais uma ciência da área das humanas. Porque você precisa entender de gente, você precisa entender de pessoas para gerar uma equipe, para ter uma equipe com resultados. E ali eu comecei a minha busca. Dentro da área de administração, buscando autoconhecimento, e depois que eu tive um episódio na minha vida onde eu percebi que eu precisava de algo a mais, lá em 2010 é que eu realmente me aprofundei na área do desenvolvimento humano, na área de coaching, comecei a fazer formações em hipnose, diversas outras áreas de conhecimento, fiz uma especialização em psicologia da consciência, outra em educação e comportamento financeiro. Então, dentro dessa trajetória, assim, existe um administrador de pessoas, mas existe um administrador de conceitos, de conteúdos, de teorias, mas tudo isso hoje me traz o know-how que eu preciso para lidar onde? Nos ambientes, com os clientes que eu lido, que são mais profissionais liberais, mais administradores, empresários. Então, a minha base de administração me dá essa flexibilidade para circular em todos esses setores. Uau! Cláudio, criança, infância. O que tu tem para falar para nós sobre essa pauta, né? Tu sabe que o nosso programa é sempre pautado nessa base, né? A busca pela criança, a busca pela investigação dos fatos. E quando a gente fala em investigação dos fatos, é isso, né? Porque eu sempre falo que a nossa vida é pautado através dessa infância. Então conta para nós um pouquinho, né, e para os nossos amigos, infância. Bom, a gente pode começar com aquela historinha que foi uma infância difícil, que foi uma vida muito humilde, e realmente foi. Minha mãe do lar, meu pai um faz tudo, até hoje eu não lembro de ele ter uma profissão exata, ele era carpinteiro, servente de pedreiro, ajudava em caminhão de sucata, então literalmente um faz tudo. E a gente residia numa casa que não tinha instalação sanitária, instalação elétrica, mas lá nos anos 80 isso ainda era meio que admissível, né, dentro das questões. Então me criei, meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, aos 7 minha mãe teve que vender a nossa casa para pagar dívidas. Uau. E aí a gente foi morar com a minha avó até os 12. Então naquele momento, residindo na casa da minha avó, minha mãe tinha que trabalhar, deixou a gente com a pessoa que ela mais confiava na vida, que era a mãe dela. Inclusive, esses dias ela me disse que eu era muito rígido com meu filho e que ela não tinha me criado assim. Eu disse, mãe, desculpe, mas quem me criou foi minha avó. Às vezes dá problema quando a gente é franco assim. Uau! E é um baita conflito, né, ela Cláudio? buscou a questão de se defender. Disse, não te defende, você fez o que era certo, você nos deixou com a pessoa que era mais importante da sua vida, que a senhora mais respeitava, só que ela era autoridade pura. Ela criou 8 filhos sozinha. Então minha avó era aquele padrão alemão, né? Tirou 9, não tá ruim, tirou 10, não fez mais que tua obrigação. Então fui criado nesse molde até os 12 anos de idade. Quando minha mãe teve um novo relacionamento e disse que a gente iria morar na praia. Imagine um adolescente, uma criança, pré-adolescente, que conheceu praia uma vez com 10 anos de idade, a mãe dizendo assim, meu filho, nós vamos morar na praia, nós vamos para uma vida melhor. E aí imagina, você chega no local que você criou na cabeça, porque a nossa imaginação é fantástica e gera expectativa, que é uma coisa que frustra todo mundo, inclusive os adultos. E ao chegar lá, era uma casa, um chalé de madeira, numa área invadida, sem escritura, sem saneamento básico. Eu passei 2 anos e meio da minha vida dependendo de banheiro da casa dos outros. Então, para um adolescente, para trabalhar estima,
é ladeira abaixo. E o choque? O choque foi horrível. Eu me escondi. A grande maioria eu poderia buscar outros meios de fugir da realidade. A minha fuga da realidade foi livros. Eu encontrei a biblioteca da escola, eu comecei a ler. Eu devorava um livro por dia, eu caminhava, depois que eu acabei com os livros da biblioteca da escola, eu caminhava 8 quilômetros até chegar na biblioteca do município para retirar 2 livros, que era o que podia tirar. Quando as bibliotecárias descobriram o trajeto que eu fazia para buscar livros a cada 2 dias e tiveram a certeza de que eu os lia, elas começaram a me liberar livros por uma semana inteira. Então eu levava 7 livros na mochila, na outra semana eu devolvia os 7 livros e buscava. Então eu estudei desde mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia romana, adorava aqueles heróis, né? Aqueles arquétipos. Hoje a gente trabalha muitos arquétipos na questão da publicidade, da propaganda, da psicologia. Eu devorava aqueles conteúdos. Então isso moldou um pouco da minha personalidade, talvez um pouco mais avante, um pouco mais despachado. Para algumas pessoas, às vezes, até um pouco mais agressivo no meu modo de agir, mas é que tem uma energia que foi baseada naquela literatura, que é bem diferente de muito que se vende hoje, né? Infelizmente. É uma outra construção. Então, essa foi minha base. Aos 14, quando eu concluí o ensino fundamental, dos 13 para os 14, eu fiz a minha mochila, botei no ombro e disse para minha mãe: muito obrigado por tudo que a senhora fez, vou morar com a minha avó. E aí eu voltei para a minha cidade natal, São Sebastião do Caí, que é a terra da bergamota, e lá eu entrei para o ensino médio, comecei a fazer o curso técnico contábil, então além de administrador eu sou contador, técnico contábil. E aí eu comecei minha carreira dentro da área de administração. Então esta foi a rápida passagem da minha infância, assim, de uma forma resumida. E como é que tu descobriu né, essa profissão? Como que gerou tudo isso dentro desse, né, desse lapso? Porque, né, foram várias mudanças drásticas que te forjaram, né, coisas que talvez tu nem queria, né, que tu nem gostaria. E como é que surgiu, que tu descobriu a tua profissão aí? Bom, dentro da busca da minha profissão, quando eu fui para o ensino médio, era o que tinha na minha cidade. Ou você estudava durante o dia, ou você estudava durante a noite. Eu precisava trabalhar durante o dia, então o curso que eu podia fazer era o técnico. Meus tios todos fizeram técnico. Os que fizeram o ensino médio, todos eles se formaram técnicos contábeis. Meu padrinho, que era minha referência depois que meu pai faleceu, ele era administrador, ele era formado, administrava na época a São Paulo Alpargatas, aqui na região sul. Então ele viajava o país inteiro, depois ele foi trabalhar na Zaleia, viajou o mundo inteiro. Então a minha referência de pessoa, de homem, de modelo, de construção, sempre foi ele. Então, nos moldes, nos passos dele, até uma determinada etapa da minha vida, eu saí replicando aquele modelo de sucesso que eu tinha dentro da minha própria família. Quer dizer, o ambiente também molda muito do nosso processo de crescimento, do nosso processo de busca de melhoria. Então, quando você tem uma referência para seguir, fica mais fácil. E tu acredita que as pessoas, elas podem descobrir, né, esse caminho do empreendedorismo através desses moldes familiares? Tu acha que muitos empresários, eles buscam desse meio isso, Cláudio? Pode acontecer. Hoje o empreendedorismo você tem um por necessidade, um por ocasião e um por oportunidade. São as 3 formas que a gente percebe. Eu comecei a empreender. Se eu for buscar na minha infância, eu sempre queria ter os carrinhos de miniatura de ferros que a maioria das crianças tinham e eu não podia ter. E eu descobri que se eu consertasse um carrinho de miniatura de um colega que estava danificado, eu podia cobrar por aquilo. Então eu comecei a empreender com 8, 9 anos de idade. Aos 12 eu vendia picolé, quando eu vinha passar as férias do litoral na casa da minha avó. Fazia o inverso, né? O pessoal vai para a praia no verão, eu vinha da praia no verão para a minha cidade, eu trabalhava na marcenaria do meu tio, ajudando a restaurar móveis antigos e vendendo picolé na hora do almoço. Então, em 2 semanas, eu sempre brinco que em 2 semanas vendendo picolé, eu já sabia o sabor de cada um dos clientes que eu passava, o trajeto que eu tinha que fazer, quem comprava, quem não comprava, quem comprava todo dia, quem comprava só, e eu descobri que em domingo ninguém compra picolé, porque faz a sobremesa em casa. Isso com 12 anos de idade, então, mas Uau. Era empreender por já tem uma necessidade. Técnica, né?
era um empreendedorismo por necessidade. Não era por uma questão de vontade própria, realmente precisava para fazer um... E que louco, Cláudio, que agora tu falava e eu ficava pensando, né? Porque as pessoas falam que para ser empreendedor tu tem que ter um instinto empresário, mas eu discordo, porque eu acho que empresário é empresário e empreendedor é empreendedor, né? Perfeito. Inclusive, muitos empreendedores abrem o seu negócio dos sonhos e quebram, porque eles esquecem que, além de empreender, eles precisam gerir, estruturar, organizar o negócio. Isso quem faz é um empresário, é um administrador. Então, muitas vezes o empreendedor ele empreende, se surpreende porque ele quebra. Realmente por quê? Porque ele perdeu o foco, ele está focado no sonho e na realização, só que ele não tem toda a outra base, a outra estrutura que ele precisa, inclusive para gerir o sonho dele, o negócio dele, a estrutura e a organização que ele precisa. Uau, porque ele pode, né, nascer empreendedor e no meio do caminho ele se precisa, né? Ele precisa se tornar um empresário. Se tornar um empresário, né? E tu sabe, Cláudio, que isso é uma das coisas que esses pequenos negócios, eles não se sustentam porque não tem acesso à informação, né? Ele não tem acesso a essa informação. Porque eu me lembro que eu sempre brinco, né? Que eu brinquei de quebrar, né? Quem nunca? Eu quebrei 4 vezes para mim, então, ter uma maturidade e ter uma inteligência, inclusive emocional, para mim digerir que eu era merecedor daquele negócio. E quantas pessoas que passam 30, 40, 50 anos e não conseguem ter essa noção, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E eu, agora tô falando e tipo assim, nossa, como isso grita, né? Porque agora nós vamos falar de caminhos desafiadores, porque a gente só tem a lembrança do que é bom, né? Geralmente. E a gente não... Muitas vezes a gente deleta os caminhos que a gente percorreu e que desenvolveu e que foram tão desafiadores para a gente poder dar o oxigênio, né? Fala para nós, caminhos desafiadores para você. Bom, acho que o desafio realmente aconteceu na minha trajetória empreendedora quando de gestor de uma empresa que trabalhava com grandes empresas, num momento de conflito com o dono da empresa, enfim, que era um alemão, a gente não se entendeu e eu me demiti. E foi a primeira vez que eu saí de uma empresa desde que eu era estagiário do banco e 3 meses antes de terminar meu estágio eu fui para gerente de posto de gasolina. Dali para um grupo de 3 empresas com mais de 240 funcionários e desse grupo de empresas administrar essa empresa de software na Serra Gaúcha. E foi a primeira vez em que eu estava saindo de uma empresa, terminando a semana saindo sem ter uma empresa para entrar na segunda-feira dobrando salário. Então foi o primeiro choque, foi o primeiro impacto. Por quê? Porque quando eu fui trabalhar na Serra Gaúcha, eu me desconectei dos meus clientes de consultoria, dos meus clientes que eu já dava consultoria na área de gestão, os pequenos negócios, e aí eu voltei zerado, literalmente zerado, 1 mês antes de casar. Então ali foi um desafio... Daí a Adriane já estava ali... Aí ela estava, naquele momento, minha futura esposa estava desempregada porque ela havia saído do trabalho dela para morar comigo na Serra Gaúcha. E aí eu voltei e disse assim, amor, não vai dar porque deu problema. Então imagine assim, no dia da minha formatura, enquanto todos comemoravam a minha formatura de administrador, eu estava quietinho, pensando em como eu iria estruturar a minha vida, porque eu estava desempregado. 1 mês depois, quando todos comemoravam a celebração do nosso casamento, eu estava reorganizando as ideias para começar um novo negócio. Então, ali começou uma aventura gigantesca. Não, mas então a Adriana é corajosa, né? Adriana, nós vamos te dar os parabéns e a taça. Com certeza, muito do que eu sou é porque ela Querida. me puxa as orelhas, ela me dá apoio, ela me incentiva. Inclusive, é um ponto que eu sempre gosto de salientar que homens precisam ser incentivadas, mulheres valorizadas e filhos protegidos. Pegar a chave, como é que é? Repete. Vamos repetir? Homens precisam ser incentivados
as mulheres precisam ser valorizadas e os filhos precisam serem protegidos. Se você construir esse ciclo, a vida começa a andar nos eixos. Uau! Um pouco sobre empreendedorismo para você. Bom, a gente já falou diversos detalhes. Detalhes. Eu sempre pego o caminho desafiador para depois a gente chegar no cerne que a gente gosta, né? Mas dentro da questão do empreendedorismo, realmente é esse desbravar. Então, a minha vida é sempre uma busca contínua de melhorar. A gente aprendeu em administração, aquele princípio japonês chamado Kaizen, melhoria contínua. Então, hoje, eu tento e busco ser 1% melhor do que eu fui ontem. Uau. Quando você busca essa melhoria, é uma visão empreendedora. Todo empreendedor, como a gente disse, tem o empreendedor por ocasião, né? Aconteceu e ele começa a empreender, mas tem aquele empreendedor de oportunidade. Ele percebeu que havia algo que alguém estava deixando de fazer melhor e ele vai lá e começa a empreender. Vê uma oportunidade e busca. A minha trajetória dentro da área de desenvolvimento humano sempre foi essa, assim, onde é que eu posso contribuir para melhorar a vida do meu cliente? E em contrapartida, onde eu posso me melhorar e, a partir desta vivência, melhorar ainda mais a vida do meu cliente. Então, por isso, essa busca contínua de mais de 10 anos bebendo em diversas teorias do desenvolvimento humano para sempre buscar acelerar resultados. Uau! Como surgiu o sonho da marca, Cláudio, hoje? Hoje, o sonho da marca é o meu nome, né? Porque quando você coloca o seu nome em algo, é porque você botou o seu coração. Uau! Então, quando eu boto o meu nome lá, é porque eu tenho uma visão, uma ideia de construir um legado, de deixar uma marca na história e ser lembrado por aquilo. Às vezes parece meio egóico. Né? Mas se não tiver essa pitadinha de... a vida não anda, ela fica meio parada, entra na normose. Então, a marca surgiu ali. Eu já tinha pensado em diversos outros nomes e sempre esbarrava, e as pessoas se conectam com pessoas. Elas não se conectam com as empresas. Podem se conectar com uma marca, mas a marca tem um porta-voz, que é uma pessoa. Exatamente. Pessoas compram de pessoas, né? Parece Exatamente. clichê, mas é algo muito, muito real, né? É muito real. Momento marcante para você, Claudinho? Bom, eu já disse antes, na vida foi quando eu peguei e recebi meu filho Miguel no colo. E no dia que o rapazinho resolveu nascer, haviam nascido outros 11 e não tinha leito neonatal, porque no dia anterior também tinha nascido quase uma dezena de crianças. Então, assim, praticamente as 2 primeiras horas de vida do meu filho foi no meu colo. Então, congestionamento na maternidade. o berço dele foi era o braço, do papai, e eu fiquei 2 horas olhando aquele rostinho e dizendo assim, nossa, será que eu dou conta? Porque aí cai a ficha. Então ali foi um momento de transformação, talvez de um menino para um homem, ou de um jovem para um homem. Ali foi o ponto de virada, agora eu não posso mais errar. E eu acredito que para quem é pai, né, e quem é mãe, eu acho que o nascimento do filho é uma das melhores coisas, né, que existem, né, Cláudio? Porque é uma sensação que a gente não consegue... Acho que a gente nunca vai conseguir mensurar, né, o que é essa sensação. E hoje a gente tem a possibilidade de poder enxergar, né, compartilhar ali, estar junto no nascimento. Exatamente. Então eu sempre brinco assim, o Miguel já chegou tocando terror, porque ele já chegou fazendo xixi na médica. E eu vendo aquilo tudo e dando risada, eu disse, esse vai ser dos bons, né? Mas muito foi legal. muito fantástico. Assim, depois o pai babão o tempo inteiro junto com a médica ali, para todo o processo até que ele fosse para o quarto com a mãe. Ótimo. Hoje, né, é um dos nossos... Tá estreando no quadro Homens aqui, né, Timeline, né? Não teria como estrear de uma melhor forma, né, Claudinho? Uma frase de encorajamento para homens e mulheres, porque, né, nós estamos estreando nosso quadro hoje de homens, porque eu sempre... a gente começou entrevistando mulheres e eu disse, não, peraí, vamos colocar, porque a semana passada já no meu Instagram já deu uma polêmica, porque as pessoas, pô, e aí, os homens, onde é que tá? Não, que se levante eles, né?
Somos a minoria. Se a gente for mais de 10 anos dentro da área de desenvolvimento humano, estudando, todos os cursos onde quem está buscando a melhoria é sempre 90%, 80%, 85% sem medo de errar são mulheres. Então as mulheres resolveram buscar à frente. Homens, a gente está perdendo, não na competição. A gente está focado muitas vezes em fazer muita coisa que a gente acha que tem que fazer e esquece de trabalhar aqui e aqui. Uau. Então, se tem uma frase para um empreendedor se permita errar, aprenda rápido com os erros e continue buscando seus sonhos. Uau, mensagem para o mundo. Cara, mensagem para o mundo, eu costumo dizer e costumava dizer nas minhas palestras que não basta treinar as pessoas, é preciso humanizar. Um pitch de venda para quem quer comprar o Cláudio. Uau, pitch de vendas. Simples, passei 12 anos estudando o porquê da construção do meu sistema nervoso. Então, se porventura você está travado em alguma área da tua vida e a coisa não está andando, eu te garanto que 1 hora, sentado comigo, eu te explico como a tua mente foi construída e como tu pode resolver isso. Uau! Chegamos mais um finalzinho da nossa timeline com o Cláudio, né? Cláudio, administrador de empresas, também Master Coach em desenvolvimento humano, uma pessoa incrível. E também não posso deixar aqui de falar dos nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores aqui, e que a gente sempre com muito carinho, né, fala e também divulga as marcas. Kelly Maldainer também está no Instagram, Kelly Maldainer Oficial. Às vezes dá um pauzinho na máquina aqui que a gente tem que ir buscar, né? Eu não sou também mais uma princesinha, que antes eu tinha uma memória de elefante, mas agora a gente precisa estimular. Kelly Maldainer Oficial, Instagram também, é quem me veste. Autoban Autopeças, né? Autoban Estética Automotiva. Olha aqui, ó, hoje já deu tchutchu na máquina. Autoban Estética Automotiva, a melhor estética do Vale dos Sinos, melhor estética para cuidar do seu carro com todo carinho. A Marina e o Diogo sempre com aquele atendimento impecável e com aquele sorriso, né, cuidando do seu carro e da estética do seu carro. Ramon Belmonte, fotos e filmagens, fotografia, o Ramon, especialista, né, em vídeos institucionais e fotos de casamento também. Ramon, nosso parceiro, e agora chega mais uma parceira, né, a Jéssica Carvalho, né, a biomédica que está ali em Estância Velha também, que é a nossa parceira, nossa mais nova parceira, né, na estética aí e preenchimento. Jéssica, depois também nas redes sociais, Jéssica Carvalho. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, e a gente volta com mais um programa e aonde o Cláudio vai explicar mais para nós como é que funciona, né, todo esse desenvolvimento. E aqui nós acabamos a nossa timeline. Fiquem com o nosso próximo programa, com mais a continuação da timeline do Cláudio. Muito obrigada.